vai começar a partir de agora com o governador Renan Filho. Senhoras e senhores, bom dia. Estou aqui ao lado do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rafael Brito, do secretário-chefe do Gabinete Civil, Dr. Fábio Farias, do secretário Alexandre Aires, da Saúde, e do secretário do Planejamento, Gestão e Patrimônio, Fabrício Marques, para que a gente faça uma avaliação do último decreto, uma avaliação coletiva, e para que o Fabrício apresente a matriz de risco do plano de distanciamento social controlado, que vai nortear as nossas decisões para o próximo ciclo de 14 dias. Antes, eu queria passar algumas informações. Primeiro é que a nossa taxa de ocupação de leitos de UTI estava hoje às 10 horas da manhã a 76%, sendo 81% para os leitos na capital de UTI e 68% para os leitos no interior, com uma redução significativa da ocupação de UTIs em Alagoas, especialmente as UTIs localizadas no interior do estado, aliados também à abertura de novos leitos que fizemos ao longo dos últimos dias. Com relação a leitos clínicos, nós estamos com a ocupação de 42%, média, sendo 41% de ocupação no interior e 42% de ocupação na capital. Para um total de 1.411 leitos totais, nós temos uma ocupação de 50%. Ou seja, para os 1.411 leitos disponíveis para Covid-19 no estado de Alagoas hoje, nós temos 712 pessoas internadas, das quais 290 internadas em leitos de UTI, 16 internadas em UTIs intermediárias, que são as UTIs localizadas nas unidades de pronto atendimento, mas sem equipe de intensivista, por isso tem essa diferenciação, e 406 pessoas, melhor dizendo, 406 pessoas hospitalizadas em leitos clínicos. Queria dizer ainda que o estado de Alagoas já registrou, ao longo dessa pandemia, 9.308 altas hospitalares. 9.308 alagoanos contraíram o Covid-19, adoeceram de forma grave, foram hospitalizados em leitos clínicos ou leitos de UTI, mas felizmente deixaram o hospital com vida. Isso é muito significativo. São 9.308 pessoas. Além disso, nós aplicamos até agora 626.823 doses de vacina, sendo 439.623 pessoas que tomaram a primeira dose e 187.200 pessoas que tomaram a primeira e a segunda dose. Nós recebemos do Ministério da Saúde 698 mil doses, sendo 626 mil doses já distribuídas, e as outras serão distribuídas com base na programação da segunda dose. Queria dizer que em algumas localidades a segunda dose da Coronavac, pela descontinuidade da distribuição pelo Instituto Butantan, baseado no cronograma que o Ministério da Saúde passou, está em falta aqui em Alagoas e em vários estados do Brasil. Eu, inclusive, já falei publicamente por meio das redes sociais que é fundamental que o Ministério da Saúde divulgue um cronograma de distribuição de vacinas crível, que não mude, porque o cronograma de vacina que o Ministério da Saúde tem divulgado, ele muda continuamente e muda sempre para postergar as datas. Não muda para acelerar a vacinação, que é o que o brasileiro gostaria, muda para postergar. Então eu queria colocar isso, são informações iniciais, para passar a palavra ao secretário Fabrício Marques, para que ele faça uma apresentação sucinta hoje do plano
de distanciamento social controlado, em que nós vamos apresentar a manutenção do estado na área vermelha, mas com algumas medidas de gradativa retomada de atividades econômicas no estado. Secretário Fabrício. Bom dia a todas e a todos que estão nos acompanhando, né, aqui pelas redes sociais. Vou aqui rapidamente apresentar a nossa matriz de tomada de decisão do Plano de Distanciamento Social Controlado, que a gente já vem fazendo há um tempo, vocês já conhecem bem. Nós usamos na matriz 3 dimensões estratégicas a serem observadas para mudança de fase, né? Capacidade hospitalar instalada, evolução de óbitos por semana epidemiológica e taxa de crescimento da Covid, se desdobrando em 6 indicadores para tomada de decisão. E nós temos aqui em Alagoas uma definição de bandeiras que vai da vermelha, que é o risco elevado, até a verde, que a gente classifica como risco controlado, ainda em pandemia, mas com risco controlado. E aqui entrando exatamente nos 6 indicadores, né, a gente observa na dimensão capacidade hospitalar instalada a ocupação de leitos com respiradores, tanto leitos com respiradores como leitos gerais, e para o caso da oferta, o número de leitos para grupo de 100 mil habitantes, né, com essas respectivas classificações aqui. Na dimensão evolução de óbitos por semana epidemiológica, a gente sempre analisa a última semana, no caso a semana que fechou no último sábado, em relação às 4 semanas anteriores, ou seja, a gente avalia conjuntamente as 5 semanas para fazer a classificação, isso tanto pelo número de óbitos como para a taxa de letalidade, que é o número de óbitos sobre o total de casos desde o início da pandemia. E, por último, na dimensão taxa de crescimento do Covid, a gente usa um único indicador, que é o número de casos ativos atualmente em relação aos casos, a todos os casos desde o início da pandemia. E aqui entrando exatamente para apresentar a série histórica desses 6 indicadores, o primeiro deles, que é a taxa de ocupação de leitos com respiradores, a gente ficou por um período aí razoável, né, muito próximo, sempre acima, um pouco oscilando em torno de 80%, e na última semana a gente já visualizou aí um distensionamento da nossa rede hospitalar, ou seja, leitos respiradores, a gente já caiu abaixo de 80% e ficando ali, hoje estamos ligeiramente acima de 70%. O outro indicador, que é a taxa de ocupação de leito geral, que além dos leitos com respiradores, inclui também leitos clínicos. Nós ficamos ali por um momento com uma taxa de ocupação de 70%, depois a secretaria vem abrindo leitos aí paulatinamente, mas conseguiu fazer uma grande abertura ali com o hospital de campanha. A gente reduziu para 60%, ficou em torno de 60%, mas também nessa última semana a gente já vê um distensionamento com essa taxa caindo ali aproximadamente 55% de ocupação. E hoje está com 50%, que eu acabei de falar aqui. Ou hoje está com 42%, porque o seu dado é o dado de sábado. Não, mas aqui inclui com respiradores. Com respiradores, tá certo. Né? Então fica um pouquinho acima, é a média dos dois, mas está caindo. É leite total, desculpa. Já está caindo. Leite geral. E aqui o terceiro indicador, que é a quantidade de leitos com respiradores por grupo de 100 mil habitantes, que a secretaria, com todo o distensionamento, ainda vem, quando a gente olha, vem ampliando esse percentual. A gente chegou a ficar um tempo acima de 10, mas desde essa segunda onda, a secretaria vem aumentando o número de leitos com respiradores de 100 mil habitantes, semana após semana, isso é importante enfatizar. E aqui o quarto indicador, que é o total de óbitos por semana epidemiológica. A gente teve, há 5 semanas atrás, o pico dessa segunda onda em número de óbitos numa semana, chegamos a ter 172 óbitos, e desde então a gente teve aí uma tendência de redução, né? Tivemos 164 óbitos, depois 162, depois 153, e a semana que fechou no último sábado, 157. A gente sempre inclui aqui os óbitos confirmados e eventualmente óbitos que estão em investigação. Então esse 157 é um número inclusive conservador. Muitas vezes depois do óbito, de uma análise, esse número pode até cair um pouquinho, mas a gente vê claramente aqui uma tendência de queda. E aqui dividindo esse dado do estado entre Maceió e depois o interior, mas Maceió também a gente teve há 5 semanas atrás, né, o pico com 88 óbitos, depois a gente vem tendo aí uma tendência de reversão, 84, 78, 70, e na última semana a gente fechou com 81,
mas mesmo assim nenhuma dessas 4 semanas teve mais óbitos do que a semana ali que teve 88 óbitos, que foi há 5 semanas atrás. E o interior, também há 5 semanas atrás, nós tivemos um pico de óbito dessa segunda onda, com 91 óbitos, e desde então a gente vem tendo ali uma redução, oscilando em torno ali de aproximadamente 80 óbitos, né? Chegamos a ter 80, 84, depois 86, 76, como é uma área, uma região muito maior do que uma população muito maior do que Alagoas e tem momentos diferentes da pandemia, essa redução está acontecendo, mas de forma mais equilibrada. E aqui é uma apresentação que traz aí os números de Maceió e de todo o restante do estado, que a gente chama de interior. E aí fica bastante claro que o interior foi, nessa segunda onda, a região que teve o primeiro crescimento. Ela cresceu, né, a evolução dos óbitos anterior a Maceió. Maceió aconteceu um pouquinho depois, e agora ambas estão com uma queda desde essa quinta semana, mas muito próximos desses dados. Esse quadro aqui apresenta a evolução mensal do número de óbitos desde o início da pandemia. O dia que abriu, que é o de abril, até o dado de ontem, né, um dado parcial, ainda falta aí 4 dias, né, no dia 26, 4 dias para finalizar o mês de abril. A tendência é que seja menor. A tendência no global é que seja menor, no interior claramente vai ser menor. Que março. O interior março foi o pior mês. Em abril nós já vamos ter uma redução de óbitos no interior, e Maceió deve ficar muito próximo, ligeiramente abaixo de março, mas também uma queda em relação ao mês de março. Ou seja, a segunda onda, pela análise que a gente tem aqui, o pior mês, diferentemente do Brasil, que o pior mês da pandemia foi abril. No nosso caso aqui, março já não tinha sido o pior mês. Os piores meses foram junho e julho do ano passado, maio e junho do ano passado. Março foi um mês bem difícil, mas em abril a gente já teve inclusive uma redução do número de óbitos em relação a março. Aqui são os 2 indicadores finais: taxa de letalidade, que é o número de óbitos, o número de casos desde o início da pandemia, e razão de casos ativos por casos recuperados. E aqui fechando, a gente tem uma fotografia da semana passada, que a semana 69, desde o início da pandemia, e semana que fechou ali no dia 24/4, mas eu acho que o mais interessante é ver o filme, não a fotografia, que é o filme aí, desde a semana 42 a semana 69, ou seja, 28 semanas, como, de acordo com a nossa matriz de classificação, como tem se comportado esses indicadores. Então, o indicador taxa de ocupação de leitos com respiradores, que a gente chegou ali desde a semana 62, a 9 semanas atrás, né? 8 semanas atrás, a gente já foi para ocupação acima de 70%, estamos acima de 70%, mas ficamos ali basicamente 5, 6 semanas, ou um pouquinho acima de 80% ou um pouquinho abaixo de 80%, mas sempre muito próximo de 80%, desde a semana 63, ou seja, o que significa que nós ficamos 6 semanas ali muito próximo de 80%, classificado no vermelho ou no laranja, mas um pouquinho abaixo. Nessa última semana que fechou dia 24, a gente já de fato se distancia desse percentual de ocupação intenso de 80%, já fechou em 74%, e hoje, nessa análise, nosso percentual está inclusive um pouquinho menor, muito próximo ali, ligeiramente acima de 70%, que indica que nos próximos dias, pelo que a saúde tem analisado, que a gente tende a cair inclusive abaixo de 70% nesse indicador. No indicador taxa de ocupação de leitos gerais também, a gente chegou a ficar acima de 70%, mas essa taxa vem decrescendo ali desde a semana 66, semana após semana, e hoje a gente está abaixo de 60%, que de acordo com nossa matriz é uma classificação de risco controlado, verde. Quantidade de leitos com respiradores, a gente já está desde meados da pandemia, acima de 10 leitos com respiradores, 10 leitos por cada 100 mil habitantes, né? Leitos com oferta de leitos com respiradores, mas ainda em forma crescendo. Estamos hoje com 13 leitos para cada grupo de 100 mil habitantes, né? Leitos com respiradores, então classificação verde. Óbitos por semana epidemiológica, a gente ficou aí desde a semana 59 até a semana 65, ou seja, 6 semanas seguidas crescendo no classificação vermelho, ou seja, de risco elevado, mas desde a semana 66 a gente vem
como foi demonstrado ali, reduzindo, né, uma tendência de redução do número de óbitos semana após semana. Caímos para 64, 62, semana retrasada fechamos 53, semana passada em 57, sendo que o número de 57 tende a ser revisado um pouquinho para baixo com os óbitos que estão em investigação. Mas já uma classificação azul aí. E taxa de letalidade, hoje é o único dos 6 índices que a gente está com classificação vermelha, porque a gente fechou com a semana passada ainda com uma semana com o maior número da taxa de letalidade em relação às 5 anteriores, mas é porque a gente está tendo uma redução aí bem clara do número de casos ativos, né, de contaminação, mas as pessoas que tinham se contaminado lá atrás, que estavam hospitalizadas, os óbitos ocorreram na semana passada e na semana retrasada, então esse indicador ainda ele vai demorar 1 ou 2 semanas ainda aí para inverter essa tendência. E por último, e sempre um dos mais importantes indicadores de tendência, que é o número de casos ativos atualmente em relação aos casos recuperados. A gente vem semana após semana, desde a semana 64, em que a gente chegou no pico, a gente vem há 5 semanas seguidas caindo o número de casos ativos, né, pelo total de casos recuperados, o que demonstra aí uma desaceleração da contaminação do Covid-19 aqui no estado de Alagoas, que já tem se refletido, né, na redução do número de óbitos por semana epidemiológica, mas que tende a se acentuar também nas próximas semanas. E aqui por último, que é a apresentação aí do nosso mapa, como o governador já antecipou, que é a classificação vermelha para todo o território do estado. Pronto, muito bem. Essa foi a apresentação, na verdade, do secretário Fabrício Marques, que apresenta todos os indicadores que foram considerados no plano de distanciamento social controlado. O estado segue na área vermelha porque há uma estabilização de mortes, mas com a queda de casos ativos, queda de casos novos, redução na taxa de transmissão e redução da ocupação de leito hospitalar, o governo do estado resolve deixar toda Alagoas em bandeira vermelha ainda, para sinalizar às pessoas que a gente precisa manter as medidas de distanciamento social, mas vamos gradativamente iniciar a retomada de alguns segmentos econômicos. Mas antes de falar sobre isso, eu queria passar a palavra para o secretário Alexandre Aires, para que ele fale um pouco de maneira geral como foram os últimos 14 dias aí do enfrentamento à Covid-19 em Alagoas. Boa tarde, governador, colegas secretários, imprensa em geral, população que está assistindo a gente em casa. Nós tínhamos uma grande expectativa em relação a esses dias que sucederam à Semana Santa, governador. Então a saúde pública em Alagoas esteve durante todo esse período debruçada sobre os números, analisando o comportamento epidemiológico da Covid-19 aqui no estado. Em paralelo a isso, nós fizemos uma das maiores expansões da nossa rede hospitalar em um único mês. Somente agora, no mês de abril, nós entregamos para a sociedade 73 leitos de UTI, que possibilitaram o atendimento à população alagoana, sendo Alagoas um dos únicos estados do Brasil que não teve em nenhum momento da pandemia fila de espera para atendimento de pacientes infectados pela Covid-19. Então isso é um dado muito importante e hoje a gente retoma essa discussão com a sociedade e apresenta a análise desses dados baseado nos pilares que tem norteado o nosso trabalho, governador, até esse momento. A gente tem trabalhado com transparência, ouvindo prioritariamente a ciência e principalmente com muita coerência. As medidas restritivas tomadas pelo governo de Alagoas, é claro que elas impactaram os segmentos econômicos de cada um à sua maneira, mas elas foram tomadas com base num enfrentamento técnico à pandemia, e isso tem trazido bons resultados para o nosso estado. Então, dito isso, eu queria ressaltar a posição do nosso governo, a posição da Secretaria Estadual de Saúde, no que diz respeito à análise estritamente técnica dos números. É assim que a gente tem se baseado e é assim que a gente tem apresentado para a sociedade alagoana os nossos resultados, sempre ouvindo
os especialistas da área de saúde para que os nossos passos sejam dados com segurança. Todos os passos dados pelo governo de Alagoas foram dados com segurança para que tenhamos um único objetivo, que é o de salvar vidas. Pronto, eu queria agradecer ao secretário Alexandre Aires, destacar aqui uma parte do que ele falou. Nós abrimos no mês de abril 73 novos leitos de UTI, isso é muita coisa. O estado se aproxima bastante de 400 leitos de UTI exclusivos para a Covid. Temos hoje 383 leitos exclusivos para a Covid, para que o alagoano que nos assiste, a imprensa presente, tenha uma capacidade de avaliação. Antes dessa pandemia, Alagoas tinha 180 leitos de UTI para tudo. Agora mantém os 180 que tinha antes e tem mais 383 exclusivos para tratamento de Covid. É um esforço gigantesco que foi feito. Certamente, sem medo de errar, o maior esforço em abertura de leitos que esse estado já fez em toda a sua história. Isso significou, além desses últimos 73 leitos que abrimos em abril, a entrega de 4 novos hospitais: do Hospital da Mulher, do Hospital Metropolitano, do Hospital Regional do Norte em Porto Calvo, do Hospital Regional da Mata em União dos Palmares, e agora, no próximo dia 30 de maio, a entrega do Hospital Regional do Alto Sertão, localizado na cidade de Delmiro Gouveia. Esse esforço, aliado aos profissionais de saúde e à cooperação com os municípios alagoanos, permitiram que o estado de Alagoas fosse um dos únicos estados do Brasil a não vivenciar colapso na rede de saúde. E isso garante um outro ponto muito valoroso para nós nesse combate ao Covid-19, que é exatamente o estado de Alagoas se posicionar hoje como o terceiro estado no Brasil onde morrem menos pessoas para cada grupo de 100 mil pessoas. Isso é também muito significativo. Então, dito isso, eu queria passar aqui rapidamente a palavra para o secretário Rafael Brito, para que ele pudesse falar um pouco, para que as pessoas compreendam quais eram as demandas do setor, qual foi o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com quem vocês conversaram nos últimos dias, Gabinete Civil e Desenvolvimento Econômico, para que o cidadão tome conhecimento como o Estado se movimenta para ouvir também os setores produtivos no sentido de tomar a melhor decisão, a decisão que preserve vidas, garanta a saúde das pessoas na medida das possibilidades nessa pandemia e, ao mesmo tempo, tenha o menor impacto possível nos segmentos econômicos. Governador, boa tarde, colegas secretários, imprensa em geral. Desde o início da pandemia, ainda no ano passado, o governador Renan Filho determinou que o Gabinete Civil, que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Turismo tivesse sempre em contato com o empresariado, com os setores produtivos de Alagoas, para manter essa ampla discussão sobre as medidas que, infelizmente, seriam necessárias serem tomadas para restrição de algumas atividades econômicas que não eram essenciais naquele momento. Então, esse diálogo tem sido muito constante. Semana passada, por determinação do governador, me reuni com todo o trade turístico, me reuni com os representantes de shoppings, junto com o Dr. Fábio Farias. Ontem tive reunido com diversos representantes do comércio, tenho tido contato frequente com a Federação da Indústria, também com a Federação do Comércio. Então, enfim, governador, todas essas decisões, para que a sociedade saiba, são sempre negociadas, conversadas, de certo ponto, antecipadas e discutidas para que as vidas sejam preservadas, mas que a gente possa também equilibrar no máximo possível os empregos e as empresas. Ou seja, e a sociedade, eu digo isso, sem dúvida estamos vencendo, estamos no caminho correto, porque fomos, como já disse o secretário Alexandre e o governador Renan Filho, um dos poucos estados do país a não colapsar.
Como disse o governador Renan Filho, somos hoje o terceiro estado do país com menos mortes a cada grupo de 100 mil habitantes e fomos um dos pouquíssimos estados do Brasil que não interrompemos 100% a atividade econômica. Desde o ano passado, desde as primeiras medidas, diversas atividades econômicas no estado de Alagoas continuaram funcionando. E a gente foi aos poucos, o mundo foi aos poucos, aprendendo como lidar com a pandemia e, sem dúvida, nessa segunda onda que assolou e varreu o Brasil e que também apresenta resultados melhores do ponto de vista sanitário em Alagoas, graças a esse trabalho, graças a essa ampla discussão, Alagoas foi um dos estados menos restritivos. Então era isso, governador, a conversa com o setor produtivo, o diálogo está sempre aberto, seguindo a determinação do senhor. E a grande... Quais foram os segmentos que nós conversamos, secretário? Olha, que as pessoas possam tomar conhecimento. Semana passada, todo o trade turístico, a Brasel, a BIH, o Sindicato de Hotéis, Federação das Indústrias, Federação do Comércio, Sindicato da Construção Civil, ontem a Associação Comercial. Então, assim, o segmento produtivo inteiro tem sido sempre antecipado uma conversa, um diálogo, antes da tomada de decisão. Muito bem, secretário Fábio Farias, tem alguma coisa a acrescentar à fala aí do secretário Rafael Brito? Governador, boa tarde a todos, boa tarde à imprensa, boa tarde aos secretários. É uma coisa rápida, governador, um assunto rápido, mas que era importante colocar. O senhor falou aí que mais de 9 mil pessoas se recuperaram da Covid. Das que estiveram hospitalizadas. Das que estiveram hospitalizadas, exatamente. Voltaram para casa recuperadas, né? Isso me faz aqui ter o desejo de fazer uma homenagem a toda a equipe da Secretaria de Saúde, toda a equipe da saúde do Estado, né? Tanto estadual como municipal, porque isso é uma luta gigantesca, né? Nós que convivemos com a área de saúde, sabemos o que é tratar um paciente com Covid, muitas das vezes afastado da família, tendo que se comunicar através de aparelhos celulares dos técnicos de enfermagem, da enfermagem, dos médicos. Enfim, eu queria aqui, governador, dizer que prestar a minha homenagem aos profissionais de saúde, a todos que trabalharam em prol de que esses mais de 9 mil pacientes recuperados voltassem para casa. E também dizer que isso é um esforço gigantesco do governo do Estado. Essas UTIs que nós abrimos recentemente, isso é um esforço enorme. Isso nós acompanhamos aqui, porque não é só o equipamento, não é só o respirador, não é só o monitor, não é só o leito, é a equipe, né? São as pessoas, né? Então, tudo isso, assim, eu quero dizer, governador, que o nosso papel nesse momento dessa pandemia, o papel do governo, dos gestores, tanto estadual como municipal, é de extrema importância para que a gente possa, de uma certa forma, amenizar o sofrimento aí da população alagoana. E aqui prestar essa homenagem, em nome do secretário Alexandre Aires, a todos os trabalhadores da saúde e ao próprio governador como comandante desse enfrentamento, de termos recuperado, né, essas mais de 9 mil pessoas que foram internadas com o coronavírus. Era só isso. Muito obrigado, secretário Fábio. Então eu queria, para finalizar e para antecipar do decreto algumas informações, nós vamos tomar a decisão de liberar o funcionamento do comércio todos os dias da semana. O comércio estava restrito durante a segunda-feira para alguns segmentos, a terça para outros e fechado no final de semana. Eles vão ter autorização para funcionar durante a semana inteira no mesmo horário que estavam em funcionamento até agora. Até às 17 horas, grosso modo, é o funcionamento do comércio, e até às 20 horas o funcionamento do comércio localizado em shopping centers. Nós vamos também autorizar o funcionamento de bares e restaurantes aos finais de semana até às 16 horas.
essa é a primeira evolução para o final de semana. E nós vamos avaliar durante esse próximo final de semana, que acontecerá daqui a 4 dias, como se dará o comportamento da doença para verificarmos outra eventual ampliação adiante. Vamos ainda liberar o uso de calçadão e de praia nos finais de semana. Alagoas era um dos estados do Brasil que ainda estava com essa restrição. Todos os estados do Nordeste já liberaram o uso de praias e nós liberaremos também a partir do próximo final de semana, já que as praias já estavam liberadas durante a semana. Manteremos a restrição de horário a partir das 21 horas. Essa restrição de horário tem ajudado muito a redução da taxa de transmissão do coronavírus em Alagoas e a estabilidade de mortes e a redução da ocupação hospitalar. Então nós vamos manter por mais um ciclo. De maneira que essa decisão que tomamos é uma decisão consensual. De um lado, a equipe da saúde pública, que aqui é representada pelo secretário Alexandre Aires. E do outro lado, as necessidades econômicas que o Estado tem, aqui representados pelos secretários Fábio Farias e Rafael Brito. Então eu quero agradecer a todos, me colocar à disposição e também há uma outra informação, é que as academias também serão liberadas para o funcionamento aos sábados. A maior parte das academias já não funcionam nos domingos e serão restritas nos domingos por enquanto, mas aos sábados serão liberadas. E nós também vamos liberar, exemplo das praias, o funcionamento de marinas e de outros equipamentos similares nessas localidades. Eu quero finalizar só colocando mais uma coisa a respeito da vacinação. A gente tem acompanhado muito detalhadamente o percentual de óbitos entre as pessoas que morrem em Alagoas, entre aquelas faixas etárias que já foram vacinadas. Eu queria afirmar aos alagoanos que agora, no mês de abril, nós tivemos o menor percentual de óbitos entre as pessoas que têm mais de 80 anos de toda a pandemia. Por que isso? Justamente pelo efeito da vacina, o resultado da vacina. Quem se vacina reduz decisivamente a chance de morrer. E por isso nós tivemos um menor percentual de pessoas com mais de 80 anos mortas em um mês. Para vocês terem uma noção, lá no mês de agosto de 2020, nós tivemos 30% das pessoas que morreram naquele mês, morreram com mais de 80 anos. Olha vocês que a parcela com mais de 80 anos em Alagoas é uma parcela pequena de pessoas, mas ela concentrou 30% das mortes. E agora, nesse mês, ela concentrou 12% das mortes, um terço do que fora. Então eu aproveito essa fala para dizer às pessoas que são acima de 60 anos e que não se vacinaram, que é muito importante que essas pessoas se vacinem, muito importante, para que a gente reduza a possibilidade dela adoecer grave e dessa doença grave evoluir para um óbito. É isso que eu queria colocar ao final e abrir para as perguntas. Muito bem, governador, bom dia ao senhor, a todos os integrantes da mesa e aos companheiros da imprensa. Primeira pergunta do Cássio Kiss, da Rádio 96. Em relação à vacinação, a Anvisa, na verdade, barrou aí a Sputnik 5. Leituras nos sites da UOL, do Estado. Os governadores já têm um plano B em relação à vacinação, porque a Sputnik, na verdade, não poderá vir para o estado de Alagoas, como para demais estados que estavam já em negociação para adquirir e vacinar a sua população. Em relação a essa pergunta, gostaria que o senhor nos Hoje nós fizemos uma reunião sobre a Sputnik, onde o Fundo Soberano Russo e o Laboratório Gamaleya vão enveredar esforços no sentido de dirimir as dúvidas que a Anvisa tem. Segundo as informações a nós passadas durante esta videoconferência, eles não têm nenhuma dificuldade do ponto de vista técnico-científico de comprovar a eficácia da vacina e, além disso, vão
distribuir amplamente para a imprensa brasileira as informações a respeito da eficácia da vacina mundo afora, já que ela foi aprovada ou está em uso em mais de 60 países do planeta. Então eu próprio divulguei uma posição agora no Facebook, no Instagram e no Twitter, nas redes sociais, dizendo que o estado de Alagoas seguirá enveredando esforços no sentido de viabilizar vacinas para o nosso povo, que a melhor forma de vencer essa crise é vacinando as pessoas. E seguiremos ainda exigindo, como disse no início dessa entrevista, dessa apresentação de dados, que o governo federal precisa cumprir os cronogramas pactuados, para que nós tenhamos uma campanha de vacinação sem sobressaltos. Pergunta agora do Carlos Robert, TV Alagoana. Boa tarde, governador, secretários, colegas da imprensa. Governador, nessa sua resposta a respeito da Sputnik, considerando isso que o senhor disse, o senhor acredita que o cronograma de vacinação pode ser mantido? Segunda pergunta, em não sendo mantido esse cronograma, o senhor espera uma redução da Covid em Alagoas, mantendo o governo do estado pagando sozinho essa conta, já que o governo federal ainda não liberou o seu orçamento? Olha, eu acho que, primeiro, a vacina Sputnik não está no cronograma. Ela entraria no cronograma se a Anvisa a aprovasse, e isso, obviamente, aumentaria a quantidade de doses, né? Então, ela não muda nada no cronograma. O cronograma não está sendo cumprido porque o Butantan demorou a receber o IFA, que vem da China, e essa demora atrasou a entrega de vacinas Coronavac. Isso já assumido pelo Ministério. Além disso, a própria Fiocruz está encontrando dificuldade de produção em escala para cumprir o que ela tinha projetado. Ela tinha uma expectativa de entregar 5 milhões de doses por semana, mas está tendo dificuldades para cumprir, dificuldades operacionais. Não é fácil produzir uma vacina na velocidade que a gente verifica a produção de vacinas contra a Covid-19 no planeta agora. Essas vacinas que foram desenvolvidas, elas são as vacinas mais rápidas da história, mas não é simples você fazer produção em larga escala. Então, a soma dessas duas variáveis está fazendo com que o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, postergue sempre o cronograma, e isso atrapalha as pessoas, porque passa informações desencontradas, difusas, deixa algumas pessoas sem tomar a segunda dose, e isso gera uma apreensão nacional. Porque se há uma coisa que as pessoas querem nesse momento no Brasil, é ser imunizadas. E é por isso que nós estamos trabalhando por mais vacinas. Pergunta agora da Maria Maciel, TV Pajuçara. Governador, não ficou claro só com relação às academias. Continua com 30%, a diferença é só que abre aos sábados? Continua com 30% e abrirá aos sábados. E o comércio, no sábado funciona também? O comércio funciona todos os dias da semana, inclusive sábado e domingo para o comércio que funciona aos domingos, né? Dentro do mesmo horário que estava estabelecido anteriormente. Pergunta agora da Ellen Oliveira, dos 7 segundos. Boa tarde, governador, secretário, boa tarde, colegas. Governador, a respeito da situação de Arapiraca, que nós obtivemos informações, né, acerca da falta da vacinação, há um posicionamento em relação a isso, com relação também à segunda dose da vacinação, né? Passados os 28 dias, qual o procedimento a ser tomado, né, para aquelas pessoas que não tiveram como tomar a dose nesse prazo? Olha, o Ministério da Saúde foi muito claro com relação a isso. A falta de dose não é em Arapiraca, é em Arapiraca, em Maceió, em João Pessoa, em várias cidades que estão com a vacinação acelerada. Alagoas é um dos estados que se destaca por aplicar as vacinas que recebe. Agora, se não recebe vacina, é difícil cumprir o cronograma. O Ministério da Saúde, não sei se você se recorda, ele anunciou há um tempo atrás que a gente utilizasse todas as doses D2, que é para a segunda dose, como D1, para acelerar a vacinação. Ora, aqui em Alagoas a gente não fez isso. Se tivesse feito, seria o caos,
estaria muita gente sem segunda dose. A gente está com algumas dificuldades em segundas doses nesse momento, relativamente pequenas. Vamos receber doses na semana que vem. E o que fizemos? Como nós estávamos vacinando a segunda dose 21 dias depois da primeira, a gente postergou para 28, o que vai dar tempo de receber novas doses de Coronavac. Mas, eventualmente, se o Butantan não distribuir novas doses, as pessoas podem tomar a segunda dose até 40 dias depois da primeira. Isso não há problema técnico científico. O que a gente precisa é acalmar as pessoas nesse momento e dizer a verdade. É que as doses só podem ser distribuídas se chegarem do Ministério da Saúde. E ontem mesmo o ministro da Saúde deu uma entrevista em rede nacional, que foi transmitida pelos maiores jornais da televisão brasileira, colocando que o cronograma de vacinação que estava previsto imunizar todos os brasileiros com comorbidades até o final de maio foi postergado para setembro. Isso é muito ruim. Por quê? Porque as pessoas estão querendo tomar as vacinas. E é por isso que eu tenho feito coro entre aqueles que defendem que o governo federal enverede mais esforços no sentido de trazer mais vacinas. Uma vacina, por exemplo, que está na beira para chegar aqui é a Sputnik. Teria 40 milhões de doses, aproximadamente 37 milhões de doses, só para os estados do Nordeste, compradas pelos estados do Nordeste, que poderiam ser distribuídas. Então eu acho que a Anvisa, ao invés de vetar como vetou, deveria fazer uma ampla discussão, verificar por que mais de 60 países utilizam a vacina e a gente não. Fazer um trabalho emergencial, não um trabalho que exclui o Brasil das possibilidades de usar vacinas que estão sendo utilizadas mundo afora, inclusive com mais eficácia do que as vacinas que nós estamos usando aqui no país. Isso é muito importante, mas ao finalizar a sua pergunta, eu aproveito, porque foi muito oportuna a sua pergunta, para tranquilizar o alagoano. Nós temos previsão já de receber novas doses de Coronavac na semana que vem, por isso que nós postergamos de 21 para 28 dias a aplicação da segunda dose, e mesmo se precisar de mais alguns dias, a eficácia da vacina será mantida e as pessoas continuarão sendo imunizadas assim que o Estado receber a segunda dose de Coronavac. Pergunta agora da Gisele Vasconcelos, TV Gazeta. Boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas, eu vou fazer uma, depois eu faço a outra, tá bom? A primeira é se há alguma possibilidade ou alguma estratégia em relação a essa segunda dose da Coronavac. Se chegar ao ponto de vocês pensarem em adiar algum grupo para já imunizar total essas pessoas que estão voltando à segunda dose. E a segunda pergunta é em relação à lei da máscara, né, a obrigatoriedade da máscara. Vai haver essa fiscalização, essa multa? Como que vai acontecer e a partir de quando? A primeira, estratégia A, por isso nós postergamos de 21 para 28 dias. Essa é a estratégia inicial, para dar tempo de chegar mais vacinas. Assim que chegarem novas vacinas, obviamente nós vamos priorizar vacinar as pessoas que precisam tomar a segunda dose antes de vacinarem a primeira dose outras pessoas. Além disso, a Secretaria de Saúde deixou claro aos municípios alagoanos que eles precisam cumprir o plano estadual de vacinação e preservar a D2. Usar a D2 como D2, não como D1, porque diante dessa oscilação do cumprimento do cronograma por parte do governo federal, se os municípios tomarem a decisão de usar D2 como D1, pode ser que falte para eles. Então, isso precisa também ficar muito claro. E a segunda coisa, com relação à máscara, nós estamos regulamentando o uso de máscaras. A Assembleia aprovou recentemente a lei e o Estado vai regulamentar. Nós estamos ouvindo todos os segmentos envolvidos para verificarmos qual é o mecanismo mais eficiente para que a gente tenha o cumprimento da legislação. Tão importante que é o uso da máscara, porque a máscara, utilizada de maneira correta, ela ajuda muito a reduzir os riscos da pessoa se contaminar e de contaminar outra pessoa. Então é muito importante o uso contínuo da máscara toda vez que a pessoa estiver fora de casa. Não, a lei foi sancionada, a regulamentação não tem prazo, mas nós desejamos fazer rapidamente
para que a gente dê eficácia à lei. Pergunta agora do Henrique Pereira, da Band. Boa tarde, senhores. Boa tarde, colegas. Governador, em relação à educação, há algum plano pensado para esse setor na questão da rede pública, já que a rede privada segue também com a possibilidade de aulas presenciais? O senhor chegou a discutir isso, a volta de um presencial também para a rede pública? A rede pública do Estado, ela é muito mais ampla do que a rede privada. Muito mais gente está envolvido nesse segmento, muito mais alunos. De maneira que retornar à rede privada toda, estadual e municipal, significa aproximadamente 70%, 80% dos alunos de Alagoas. Então, é uma decisão muito mais robusta do que escolas privadas no nosso estado. Além disso, há um entendimento geral por parte da ciência, das recomendações médicas, que o ideal é a gente vacinar os profissionais da educação. Pessoas com mais de 50 anos, muitas vezes com comorbidades e que são profissionais da educação, e voltando esse número de alunos podem ficar mais expostos, de maneira que a tendência é que a educação retorne com a vacinação dos profissionais da educação. Entretanto, nós vamos obviamente avaliar isso com relação à campanha de vacinação, que precisa ser cumprida. Por que eu falo isso com tanta clareza? Porque se nós fôssemos vacinar a todos com comorbidade até maio, estava tranquilo de voltar à educação no início do segundo semestre. Mas se for demorar mais, aí nós vamos ter que fazer algumas avaliações outras. Obviamente levar em consideração novos cenários. Então nós estamos fazendo isso praticamente semanalmente. Pergunta agora vinda do grupo de jornalistas, através do Bruno Fernandes, do Jornal Extra, que quer saber como ficam a entrega de feiras nos presídios. A entrada de feiras nos presídios e a visita nos presídios não estará proibida mais a partir desse novo decreto pelo governo do estado. Pergunta agora do Rodrigo, da Rádio Água Branca FM, sobre as quadras poliesportivas do Sertão que se encontram fechadas. Elas vão permanecer neste modo ou vão poder reabrir tanto as municipais quanto as particulares? Nós vamos deixar claro no novo decreto que espaços esportivos coletivos, até um número de praticantes, serão liberados, porque ficou com essa dúvida. Tinha lugar que estava liberado prática desportiva e lugar que não. Nós vamos deixar isso claro no novo decreto também, tá? Até 25 pessoas. Jogos com mais de 25 pessoas entre as duas equipes não estarão liberados. Isso é um jogo para aquela equipe. Agora, não pode público, obviamente, não pode fazer campeonatos esportivos com público, mas um jogo com duas equipes de futebol, por exemplo, se o somatório das duas equipes tiver até 25 pessoas, estará liberado. Pergunta agora de Ludmila Calheiros, portal e canal na rede. Templos religiosos seguem com capacidade reduzida e eventos privados proibidos? E em relação aos bares e restaurantes com funcionamento permitido, poderá ter música ao vivo ou serão suspensos? Sim, templos seguem com o mesmo tratamento, funcionando a 30% como estavam, e os bares e restaurantes têm um funcionamento livre, apenas com restrição de horário. Com relação à música ao vivo? Funcionamento livre. Perguntas encerradas, governador. Pessoal, então muito obrigado. Eu queria agradecer a todos por mais uma transmissão. Eu estava fazendo um levantamento ali, nós já fizemos durante essa pandemia mais de 180 videoconferências. É algo muito robusto. Hoje mesmo eu fiz 2, essa é a terceira. Então, assim, é um trabalho árduo em várias frentes, mas não tenham dúvida que juntos nós vamos vencer essa.